Olá, galera da Arsenal Brasil. Oi, é o Alcísio. Depois de muito tempo, eu encontrei um tempo para falar um pouco sobre o Ricardo Calafiori, que é uma contratação já confirmada do Arsenal, e um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, o que a gente pode esperar, e por que diabos o time do Arsenal, que falta um atacante, contratou primeiro um defensor. Então vamos conversar sobre como o Mikel Arteta vê o jogo. E eu acho que isso é uma coisa que parece que depois de, sei lá, a quinta temporada do Arteta no Arsenal, as pessoas ainda não entendem como o Arteta pensa futebol e como ele organiza os seus times. O fundamental é sempre pensar na construção do jogo. Porque dentro, se você consegue progredir bem a bola através dos terços do campo, você vai inevitavelmente ter um bom ataque. Porque um bom ataque não é um ataque necessariamente com os melhores indivíduos disponíveis, mas é um ataque que consegue criar muitas oportunidades a ponto de superar o seu XG, que é o Expected Goals, que é uma coisa que o Arsenal tem feito de maneira consistente nas últimas duas temporadas. Então, o ataque do Arsenal funciona. O ataque do Arsenal do ano passado foi melhor que o ataque do Arsenal dos Invincibles. E é bom ter isso em perspectiva. Quando a gente fala que o ataque do Arsenal é fraco, que precisa de mais reforços, não é fácil encontrar gente desse nível para reforçar o time. Então não é qualquer um, não é comprar por comprar que vai resolver o problema do Arsenal. E eu acho que rola talvez uma distorção do qual é o nível real do time por causa do processo de declínio do final da era Wenger e qual é o nível de atuação nosso hoje, que faz com que role uma certa distorção do que a gente pode esperar e do que a gente está buscando de fato no mercado. Claramente, me parece que o Arsenal não tem o que ele quer no mercado. Então ele não vai buscar ninguém. Ou vai buscar uma opção de um jogador mais jovem ou de um jogador mais velho, mas não tem aquele jogador no auge que vai super pegar a camisa de titular e levar o time. Claramente a gente queria alguma coisa ali no lugar do left eight no meio-campo, né? Seria, sei lá, o segundo meia central ali do time que joga mais pela esquerda. A gente não tem essa solução ideal. Então, por isso o clube está indo atrás do Mikel Merino, mas me parece que a contratação do Ricardo Calafiori, que é o foco desse vídeo, de fato é exatamente o que o Arsenal queria, né? No vídeo de apresentação do Calafiori, que ele fez nas próprias redes sociais dele, acho que no Instagram dele, né? Ele não tem Twitter, ele tem um fake rolando aí, só para avisar. É, Tem um vídeo dele se filmando indo ver o jogo contra o Palace, porque ele já tinha sido convidado para vir ver o jogo. O Arsenal está negociando, está trazendo, né, negociando com os agentes do cara, fazendo avanços ali em relação ao atleta há muito tempo, né? O perfil já tinha sido identificado de uma forma muito positiva, provavelmente desde antes dele ir para o Bolonha. Só que o Calafiori, para quem viu os fios do Twitter na época que a gente postou lá, na época da contratação, ele teve uma lesão. Não, ele teve uma lesão, né? Ele não teve uma lesão, não foi isso que aconteceu. Quebraram ele de uma forma covarde quando ele jogava ainda pela base da Roma, se eu não me engano, num jogo de Champions League juvenil, né? A entrada é muito gráfica, né? O cara basicamente dá uma voadora no joelho, na articulação do joelho do Calafiori, quando era a perna de apoio dele. E isso rompeu todos os ligamentos, né? Tem o ligamento cruzado anterior, o posterior e o medial. Ele perdeu todos os ligamentos e perdeu uma quantidade significativa de cartilagem no joelho. Ele teve que fazer uma reconstrução completa do joelho. Se vocês talvez lembrem da lesão que o Martinelli teve na primeira temporada, que ele teve uma ruptura da cartilagem, que em vez de rasparem, resolveram costurar e esperar cicatrizar, e ele ficou muito mais tempo fora, justamente porque queriam preservar o longo prazo da saúde da articulação do Martinelli. Com o Calafiori,
mesmo tendo 9 meses de tempo, porque de qualquer forma essa já é o tempo da reabilitação da lesão de ligamento cruzado anterior, o que permitiria também uma cicatrização mais ótima da cartilagem. No caso dele, ele de fato não tive como juntar de volta. A cartilagem só soltou do osso. Então, haviam muitas dúvidas se ele conseguiria ser jogador profissional, né? Se ele conseguiria jogar. Na própria Roma, o Mourinho não teve paciência com isso, né? E ele acabou indo parar no Basel. No Basel, ele começou a reconstruir sua forma. E aí, quando ele vai pro Bolonha, ele emenda uma temporada muito forte, sem lesões e mostrando que deixou isso para trás depois de 3, 4 anos. Então você vê que foi uma lesão muito grave. E agora ele parece completamente reabilitado. Muito embora é possível que no final da sua carreira ele comece a experimentar muitos problemas de desgaste acumulado. Então o Arsenal também talvez tenha em mente que hoje ele tem 22. Quando chegar lá pelos 28 é hora de vender, né? Porque vai ter pouco joelho no Calafiori. Mas até lá, eu acho que fizemos uma grande contratação, assim. Duvido que alguém discorde que a lateral esquerda do Arsenal estava mal resolvida. O Tomiasso tem um problema crônico físico, ele tem muitas lesões musculares, que esse sim é um indicativo de problemas físicos crônicos. O Arteta já falou sobre isso, né? Que ele acha. É engraçado os termos que o Arteta usa, né? Ele acha que as lesões do Tomiasso são muito injustas. Porque o Tomiasso é um cara que se esforça super, que é super regrado, que faz tudo certo e se estoura. Então, pela fala do Arteta, dá pra perceber que é um jogador que tem uma propensão a lesões, né? Porque se ele faz absolutamente tudo que lhe é prescrito, tem uma vida de monge, faz tudo certo e continua se machucando, é porque tem alguma questão ali fisiológica que não permite que ele consiga estar no melhor da sua forma física por um período prolongado de tempo. Zinchenko, por outro lado, eu acho que ele teve um período de desfoque na temporada passada. Na temporada que ele veio, eu achei que ele jogou bem. Não é um gênio defensivo, mas o que ele trazia para o time era tão positivo com a bola que compensava as deficiências defensivas dele. Mas essa equação virou muito claramente no ano passado, né? O Zinchenko passou a ser. Ele piorou muito na defesa, ao ponto de ele não conseguir marcar ninguém. Porque uma coisa é você falar assim, ah, não, contra o Salah, contra um cara assim de elite é mais difícil e tal, mas passou a não marcar ninguém, né? Passou a errar a linha de impedimento de formas assim revoltantes, de você ficar 4, 5 metros atrás do Saliba, que é o cara que comanda a linha de defesa do Arsenal, erros, na minha opinião, inaceitáveis para um defensor. E com a bola no pé também não estava fazendo nada, porque estava correndo, talvez para compensar, começou a correr cada vez mais riscos e cada vez fazer mais besteira, entregava a bola. Enfim, temporada péssima do Zinchenko. Na pré-temporada ele me pareceu bastante acima do peso no começo. Eu pensei, puta, voltou desinteressado, vai jogar a toalha. Teve uma Euro horrível também. Mas no último jogo de pré-temporada contra o Leverkusen ele foi muito bem. Então talvez tenha alguma coisa clicado na cabeça dele. Talvez ele seja uma opção interessante, né, pro time. O Kivio eu sinceramente acho um jogador ruim na lateral. Ele é um zagueiro improvisado ali. Se esforçou, nada contra o jogador, gosto dele. Mas ele não tem nível técnico para progredir a bola. E a gente teve um problema de progressão na bola. E eu acho que isso fundamentalmente, muito mais do que a questão de supostamente o Havertz não ter funcionado como no meio-campo, que eu não concordo plenamente, é porque ele jogou muita bola de atacante, mas ele jogou bem de meia, para o que o Arteta queria, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. O problema principal foi a base ali, a base não funcionava, porque o Gabriel não estava conseguindo fazer a ligação direta com o Martinelli, né? O Gabriel zagueiro, e não tinha qualidade de passe ao redor para construir jogada, né? Porque o Declan Rice cai mais para lá, mas ele não é um cara super bom na progressão de bola, né? Ele não é um cara super resistente à pressão. Ele é um jogador que tem outras características, então a gente precisa adaptar, né? E a adaptação que o Arsenal fez foi trazer o Calafiori, que é excelente na progressão, tanto passando quanto carregando. Então, vamos para o campinho que vai ficar mais claro. Vamos para o outro campinho. Esse campinho aqui maior. Fica mais fácil de vocês verem. O Calafiori já está na esquerda lá. E
vamos aqui falar sobre, por exemplo, saída de jogo. O Arsenal agora na saída de jogo tem muitas opções. Como é que eu vejo o Calafiori? O Calafiori, na minha opinião, vai jogar 90%, 85% dos minutos na esquerda. Talvez ele jogue no lugar do Gabriel em alguns jogos para descansar o Gabriel, mas assim como o Ben White, o que pode jogar de zagueiro, o Calafiori é um cara que pode jogar de zagueiro, mas que vai ser predominantemente um lateral. Vocês vão ver por quê. Especialmente porque ele tem um grande conforto de jogar é, no meio de campo super invertido. No caso, nem invertido, porque no Bolonha ele também jogou por dentro, fazendo a inversão, como inversão entre aspas, no estilo do John Stones, né? Então ele é um cara que se sente muito confortável nesse espaço no meio de campo. Então, o Arsenal saindo de jogo, eu imagino que o Gabriel continue com a função que ele tem hoje, que é de esticar o campo, porque quem ocupa esse espaço aqui na saída de jogo é o Raya. O Raya ocupa o espaço do Gabriel, e a gente faz um back four assim, né? E o Calafiori vai subir. Só que o Calafiori, diferente do Zinchenko, ele é um cara que é fisicamente muito forte e é um cara muito alto. Então, ele não precisa ficar só aqui fazendo a nossa tradicional tentativa de saída de jogo. Até porque o Rice também tende para esse lado. Então, ficaria um pouco penso. Pode ser útil em alguns momentos para você trazer todo mundo junto aqui para tentar criar uma sobrecarga nessa área, né? Uma superioridade numérica para progredir a bola de uma forma mais rápida, para tentar fazer a bola chegar no Martinelli numa situação onde ele esteja no 1 contra 1, ganhando as costas de um lateral, que pega uma movimentação, uma finta errada de alguém, tenta interceptar um passe e não consegue. Enfim, vocês conseguem imaginar várias tramas onde isso pode acontecer, mas o Calafiori também pode fazer isso aqui, né? Ele pode simplesmente subir a linha e, e criar um outro problema, né? Porque aí, se ele faz isso, ou o time adversário vai começar a se espalhar muito pelo campo para conseguir fechar os espaços na progressão do Arsenal, e o que permite que a gente progrida de uma forma mais fácil, que também facilita a vida do Rice, que não é um grande, maravilhoso passador, e por isso precisa da ajuda do Degar muitas vezes, mas nesse setup você consegue ver que a gente consegue espaçar os caras de uma forma que alguém vai ficar livre. Então o Calafiori também tem essa utilidade, porque se ninguém marcá-lo, digamos, o Jesus e o Martinelli. O Martinelli teve a sua melhor temporada com o Jesus de centroavante porque o Jesus fazia esse movimento aqui muito bem, né? Para deixar o Martinelli correr por trás. Então você imagina que o Jesus faz um movimento para receber nesse espaço, para o Havertz vir para o comando do ataque e puxar os defensores adversários. E, bom, tem dois defensores aqui que tem que tomar uma decisão, né? Se esse zagueiro vai com. Eu vou ter que pegar outro time, um time hipotético aqui para mostrar, porque eu acho que isso aqui é interessante. Só preciso do back six deles. O cara tá com o Martinelli. Vamos lá. Esses caras aqui estão no meio de campo ocupando espaço de alguma forma. Eles podem estar numa pressão. Eu tô imaginando um bloco médio. Eu não tô imaginando uma pressão alta contra a gente. Uma pressão alta contra a gente, isso aqui pode ser até muito melhor. Se a gente acertar, obviamente. Vamos lá, o Jesus está aqui. Entre os zagueiros. Piriri pororó. A gente tá tocando bola lá atrás. Tocando bola, bola. E aí o Calaferi sobe a linha e vem pra cá. Vou ter que botar mais um jogador aqui. Bom, o que esse ponta aqui vai fazer? Ele vai ficar no Gabriel e vai deixar o Calafiore? Porque ele vai contar com essa cobertura? Bom, se isso acontecer, o Rice pode arrancar com a bola. Pode avançar com a bola. A Rice avança muito bem com a bola. Ele pode virar e sair jogando. Se esse, né, porque o meio de campo a gente vai ter uma superioridade numérica aqui, não tem como. Eu vou ter que botar o time inteiro adversário. 1, 2, 3, 4, 5. Só ir até 10, Alciso. Eu tô imaginando aqui um meio de campo mais ou menos equilibrado deles. O Saka nunca vai ficar sozinho, então esse cara aqui não vai poder sair. Esses dois zagueiros os zagueiros sempre ficam em linha, né? O cara vai estar no Martinelli. E esse cara flutuou para ir marcar o Calafiore, porque o ponta ficou com o Gabriel. Esse 10 vai vir no Rice, e esse cara vai ter que esse cara vai tentar tampar o Odegaard e esse cara vai fazer, digamos assim, tentar fazer o Shadow aqui. Isso deixa o Raya livre.
O raia livre com muito tempo permite que o Havertz se projete nos canais para buscar um lance longo, né? Que é exatamente a estratégia do Brentford quando eles tinham o Ivan Toney e o Raya, né? O Ivan Toney fazia um fake, voltava e corria os canais porque ele era grande. Então, isso é uma tática que o Raya está muito familiarizado. O Jesus, a gente tá com a bola progredindo. O Saliba tá livre, ou a gente consegue envolvê-los, porque são 3 contra um cara flutuando, né? Porque se os outros tentarem fazer o sistema. Então, ou numa pressão alta, ou num bloco mais baixo, tentando ser conservador, eles vão ter um problema. Você está tentando só fechar as linhas de passe, né? No caso, estou imaginando nesse cenário. Se o Jesus sai dos zagueiros, esse cara aqui tem uma decisão para tomar. Ele segue ou ele fica? Se ele segue, o Martinelli tem espaço e o Havertz tem espaço. Porque ele vai deixar esse senhor aqui vendido. Se ele fica, o Jesus cria um overload aqui e dá para construir alguma coisa passando a bola rápido. E o Jesus é um cara muito habilidoso nesse espaço aqui, ele consegue criar bastante coisa. Não só para ele, como para os colegas. Então, você consegue ver o Calafiori sendo perigoso aberto, porque ele tem um overlap, ele consegue subir, ele sobe bem. Não, talvez não suba tão bem quanto o White ainda, mas eu acho que ele tem todas as características físicas para fazer isso. Bom cruzador da bola, conseguiu 5 assistências na última temporada pelo Bolonha. Então ele consegue fazer esse trabalho bem. Ele também consegue jogar por dentro bem. E aí, por exemplo, deixa eu ver o que eu posso te dizer aqui. Eu vou tirar o Jesus de campo e vou colocar um hipotético Mikel Merino. Eu acredito que ele seja um jogador que vá vir. Então, digamos que o meio de campo esteja com um setup um pouco diferente. Que o Havertz esteja de centroavante e a gente tenha um setup um pouco mais tradicional. Nesse cenário, eu vejo o Odegaard sendo mais liberado para colar com o Havertz, porque o Havertz não joga de 9 no Arsenal. Ele é nominalmente centroavante, mas na verdade a gente joga com um duplo 10, né? A gente joga com o Havertz e o Odegaard mais ou menos alinhados aqui, em vários lances, em vários momentos da temporada, e com o suporte de trás, né? Então imagina o Calafiori aqui, o Merino que tá pela esquerda, que é canhoto, vai vir para cá, e inevitavelmente o Declan Rice vai ter que flutuar para a direita, embora não seja a especialidade dele, dane-se. E aí tem uma questão importante, o Saliba é um cara que sobe bem, né? E o White, enfim, tem sido muito seguro com a bola. Então o Calafiori, jogando por dentro, também faz os caras tomarem decisões. Não sei se vocês já viram a explicação do Zinchenko sobre esse papel, né, do jogador que fica invertendo, né? Ele fala, bom, se eu vim para dentro, o ponta tem uma decisão para tomar. Ele vai vir comigo ou ele vai ficar? Se ele ficar, eu tenho uma superioridade numérica no meio para progredir a bola. Se ele vem comigo, o meu ponto vai ficar num contra um. E ainda tem a questão, quem abre no Arsenal não é o Calafiori. O Gabriel fica muito confortável nessa posição e pode ter um bom passe no corredor, né? De fazer uma conexão mais rápida. Então eu consigo ver que a variação tática que o Calafiori traz para o Arsenal, ele conseguir ser um lateral e ao mesmo tempo fazer essa inversão de forma muito, muito confortável, faz com que a gente tenha um lado esquerdo que vá ser potencialmente tão perigoso quanto o direito. E isso também é bom para o lado direito, por quê? Porque como é que era no passado? Nosso lado de esquerdo não funcionava e chegou ao ponto de deixarem espaço mesmo, de fazerem isso aqui, cara. Eles deixavam espaço no lado de lá, deixavam um time já meio penso pro lado de cá e garantiam que tivesse sempre 2 pessoas aqui no saca. O tempo todo. O tempo todo teria alguém no saca. Esse ponta direito já estaria um pouco mais recuado e aconteceria algo mais ou menos assim. Esse cara seria o segundo ajuda e ficaria só um cara flutuando na frente. Bicho, para você criar com um esquema desse num 3 contra 4 ou 3 contra 5, o tempo todo é muito difícil. Então, com o time conseguindo atacar pelos dois lados de forma mais consistente, eu consigo ver o Arsenal sendo mais produtivo ofensivamente. A gente não precisa de atacantes mais letais, a gente só precisa criar mais chances para os nossos atacantes.
E em outros cenários, por exemplo, esquece o Merino, vamos botar o Jorginho em campo. O Jorginho vindo progredir com o Calafiori e que se entendem, né, são da seleção italiana juntos, e deixar o Rice nessa posição de left eight, que eu não gosto, mas que ele provavelmente vai jogar alguns jogos da temporada. Especialmente eu consigo ver esse esquema em jogos mais importantes, porque o Rice mais avançado é muito bom na pressão alta, né? A gente se torna um time muito perigoso na pressão alta desse jeito. Mas é bom lembrar que o Havertz jogando nessa posição e o Jesus de 9 também fica muito perigoso na pressão alta. Eu vejo o Jesus e Havertz. Eu vejo o Jesus jogando, sei lá, se tiver em forma, pelo menos metade dos minutos dele de centroavante. Se ele continuar mantendo a forma física dele que ele apresentou na pré-temporada, que parece que ele está muito bem fisicamente, isso é muito importante. Então, de qualquer forma, voltando ao assunto, e o Merino também é um cara que é um box crasher, né? Então, digamos que a gente joga com o Rice aqui, a gente quer que o Merino seja um box crasher também, um cara que vai chegar e vai pegar cruzamento que sobrar da direita para a esquerda, que é um cara alto, um cara muito bom, um cara bizarramente bom de duelos aéreos, né? Ele é completamente fora do gráfico, é o melhor da Europa por mais de 2 por jogo, um negócio assim, completamente fora de esquadro. Então ele é um cara que é um grande vencedor de bola, vencedor de duelos, né? Tanto no chão quanto no alto. Então o que a gente está fazendo é deixar o time com uma profundidade maior no elenco. No caso do Merino, especialmente para não deixar, quando faltar o Rice, a gente não perder intensidade no meio de campo. E quando a gente precisar dos dois juntos, a gente poder botar muita intensidade no meio de campo. Então, eu acredito que a contratação do Merino seja nesse sentido. E a contratação do Calafiori é para permitir que a gente consiga progredir a bola de 2 ou 3 ou 4 formas diferentes, novas, que a gente não conseguia na temporada passada, porque nossa questão da esquerda faltava um jogador tão versátil na esquerda que permitisse que a gente pudesse fazer isso de qualquer jeito. Isso aqui é só um exemplo do que dá para ser feito, mas, por exemplo, daria, conforme a gente vai ganhando entrosamento, e é uma coisa que o Saliba, eu acredito que tem a capacidade de fazer, é fazer justamente o contrário, né? O Calafiori voltar e o Calafiori ficar na esquerda, o Uriah vir para o lugar do Saliba e deixar o Saliba subir para fazer o papel de meio de campo. Eu acredito que ele consiga fazer isso em determinados momentos. A gente não deve usar isso tanto porque o Saliba é o comandante da linha da defesa, né? Então isso pode criar uma confusão de comunicação de responsabilidade. E é sempre bom lembrar dessas coisas quando a gente está inventando moda. Mas a gente também pode ver, por exemplo, uma situação onde a gente não usa o Raya nessa linha e faz um 3-2 para sair jogando ou com o Saliba ou com o próprio Ben White por aqui e abrindo o Saliba. O Saliba fica super confortável na parte de fora do campo também, porque ele é um animal, ele é um monstro, ele é o melhor zagueiro do mundo. Então é isso. No momento a gente está com isso, o número correto de jogadores em campo. Gente, eu tô aqui falando há 20 minutos. Eu acho que deu para dar uma ideia do que eu espero do Calafiori, do que eu acho do time. E a gente é um time muito forte. Eu estava até ouvindo o podcast da Athletic sobre as expectativas e tudo mais. E quando eles chegaram no Arsenal, eles falaram, mas será que o Arsenal precisa melhorar? Porque ele foi o melhor time na temporada passada, né, nos números, né, subjacentes. Especialmente quando, enfim, conseguiu fazer as contratações funcionarem. Eu não espero que o Calafiori comece jogando tão cedo, eu acho que eu consigo imaginar a introdução dele sendo mais lenta, especialmente pós a primeira data FIFA. Para quem não olhou para o calendário, a gente joga domingo que vem, né? Na semana que vem a gente joga contra na primeira rodada, e vão ser 3 rodadas, e aí pausa para uma data FIFA. E na volta dessa data FIFA começa uma loucura insana, que tem jogo quarto domingo, entre aspas, quarto domingo, vocês entenderam o que eu estou dizendo, mas 2 vezes por semana, até janeiro. Então, os elencos vão ser levados ao absoluto limite. É muito importante que a gente consiga confiar num grupo maior, que o Arteta consiga confiar num grupo maior, e é por isso que eu imagino que, além do Smith Rowe, que era um jogador que o Arteta claramente não confiava, porque ele não tinha a disciplina fora da bola que o Arteta exige. Pense o que você quiser do Smith Rowe. Essa parte do que eu tô falando é um fato
verificável, vocês podem ver o Arteta puto e vocês podem ver o Smith Rowe andando o tempo todo. Então, era um jogador que ele não conseguia confiar, colocar em minutos importantes. Imagino que a mesma coisa deva estar acontecendo com o Nketiah e com o Reece Nelson, que até diga-se de passagem, o Arteta confia no Reece Nelson do ponto de vista tático. Acho que ele não confia no Reece Nelson do ponto de vista técnico. Do tipo, tá, eu vou botar ele pra quê? Porque ele não vai resolver o jogo pra mim, né? Então, eu acho que a questão com o Nelson era mais do tipo, você é um jogador tipo seguro, mas na hora que eu precisar de alguém vindo do banco e eu botar você, eu não vou resolver o jogo, né? De qualquer forma, enfim. Então a gente tem hoje um grupo maior de jogadores confiáveis, porque o Gabriel Jesus claramente pode ser confiado agora, fisicamente. Ele pode até se machucar amanhã. Né? Espero que não, mas hoje ele está numa forma física na qual o Arteta consegue confiar integralmente nele, e isso transforma ele num reforço muito importante. O Zinchenko parece estar indo no caminho correto. Muito me preocupa a situação do meio-campo, porque eu não confio na forma física do Partey. O Partey me parece um aposentado em campo, basicamente. Espero que ele me prove estar tipo, segurando a onda na pré-temporada, mas ele parece muito parecido com o Partey do final da temporada passada, que estava horroroso em campo. Obviamente, um jogador daquele ninguém vai querer comprar, né? Então a gente não tem muito o que fazer com ele. Infelizmente, vamos ter que ficar com esse salário imenso no elenco, porque ele se tornou um jogador inegociável, né? Inegociável do pior jeito possível. Não porque ele é maravilhoso e a gente não quer perdê-lo, mas porque ele é caro demais para qualquer pessoa fazer essa aposta nele, né? Então eu acho que a adição do Merino é fundamental para esse meio de campo ter uma sobrevida ao longo dessa maratona insana, que tem um pequeno hiato entre janeiro e fevereiro, especialmente se a gente conseguir se classificar entre os 8 primeiros na Champions League. A gente não tem que jogar tipo uma rodada preliminar, né, tipo do mata-mata, e isso dá uma folga de calendário significativa para o Arsenal. Então, né, essa questão é muito relevante. Me preocupa um pouco também a forma do Fábio Vieira, que parece um pouco desengajado. Jogou só pela direita, então o Arteta claramente quer usá-lo como alternativa para o Saka. Talvez para o Odegaard, mas ele não jogou nenhum minuto ali. Talvez porque confia que não vai ter um problema, ou porque ele realmente quer dar uma função para o Fábio e ver assim, olha, eu quero que você faça isso. Não pense em mais nada, foca nisso e vamos ver no que dá, porque ele foi sendo trocado de muitas posições. Isso talvez tenha sido algo que a comissão técnica identificou como algo que confundia o jogador. Enfim, não estou muito confiante no Fábio Vieira, e o que eu acho frustrante, porque ele claramente tem um talento, mas ele não tem o resto dos elementos, parece, para dar certo no Arsenal nesse momento. Então, pode ser um problema. Por outro lado, temos a subida, né, do Nwaneri, que eu acho que vai ser utilizado com alguma frequência, e ele pode usurpar esse espaço do Fábio Vieira, né, na rotação do time. Então, olho nisso, porque ele é muito talentoso e ele é um jogador, embora muito jovem, muito maduro, é um cara que cuida bem da bola. E se você cuida bem da bola no time do Arteta, você já tá com meio caminho andado, né? Você não faz besteira, você não corre risco onde não pode, não entrega, não fica desatento. Meio caminho andado para jogar pelo Arteta e corre feito um desgraçado quando tá sem a bola. É o outro meio caminho andado para ter confiança do Arteta. Então, eu consigo ver um Anieri sendo incorporado de verdade no time de cima, num papel meio híbrido, assim. Que, por exemplo, eu vejo ele jogando a Champions juvenil pelo time de baixo, pelo juvenil. Porque na temporada passada o Arsenal foi massacrado nessa competição, deu vexame. O Arsenal contratou um monte de moleque meio que pronto para ter um resultado melhor, né? Contratou o Selford, que é o goleiro lá que veio do Ajax, que deve ser o terceiro goleiro. Setford. Então, aparentemente tem uma verba, o Mertesacker tem uma verba de contratação ainda para tentar trazer outros jovens de um nível mais alto para reforçar esse time juvenil. Enfim, é questão do perfil da base, elevar o perfil da base e tudo mais. E tentar pegar essas. Tentar fazer o que o United fez com o Obi Martin, só que sem pagar uma fortuna para o jogador.
pegar jogadores que estão em boas academias, têm bons prospectos de se profissionalizar e tentar trazer ele para se profissionalizar no Arsenal, né? E, enfim, vamos ficar de olho nisso. Mas eu consigo ver o Ranieri pegando todos os minutos do Nelson e do Smith Rowe com folga. E se o Vieira der mole, vai comer banco para um moleque de 17 anos, que é feio, convenhamos. O Miles Lewis Kelly também parece um jogador que vai ter espaço no Arsenal, mas um espaço reduzido, porque você não coloca jogador de 17 anos para jogar em posições defensivas, porque a chance de você queimar um menino com ele errando é muito grande, né? Então, me parece que o Miles está sendo convertido para ser um lateral esquerdo, né? Ele é originalmente volante. Bom lembrar que quem fez o trabalho de conversão tanto do Zinchenko quanto do Fabian Delph no City, quem fez essa parte, digamos assim, de fazer o coaching um a um ali, de ensinar a posição, de botar a ideia de que assim isso é um caminho bom para sua carreira, nesses jogadores foi o próprio Arteta. Então tem histórico. Eu espero que o Miles Lewis Kelly tenha a mentalidade que aquele outro que podia ter sido lateral direito pelo Arsenal, que nunca deu muito certo, que agora tá no Lyon. Vai jogar amanhã, provavelmente contra a gente na Emirates Cup, né? Ele também tem dois nomes, eu esqueci. Vocês vão me lembrar nos comentários, com certeza, porque não é possível. Eu não aceito. Eu não aceito não lembrar, porque é um nome que tá na ponta da língua. Tem gente gritando no vídeo atrás. O Maitland Niles. O Maitland Niles, ele poderia ter tido uma carreira de lateral direito pelo Arsenal, mas ele se convenceu que ele era tudo menos um lateral direito. E aí acabou que ele teve uma dificuldade na carreira dele, né? Se o Miles Lewis Kelly não tivesse a mentalidade, me parece que a mãe dele é um fenômeno do futebol de base, né? Quando tem uma matéria sobre ela rolando em algum lugar, assim, que ela não sabia nada de futebol, mas quando o filho dela começou a subir, começaram o pessoal do Arsenal a falar: olha, a gente quer que ele fique mais horas, que ele vai se profissionalizar, tem que mudar de escola, parará, parará. Ela falou: cara, quer saber? Eu não vou contratar um agente pro meu filho, não. Eu vou ser agente dele, eu vou estudar essa porra. Ela fez, tipo, uma escola de business, tá ligado? E ela virou meio que criou um grupo de pais e tal. Super interessante a história da mãe do Miles Lewis Kelly. Então, assim, se ele tiver uma mentalidade, né, essa mentalidade de aceitar o que o profissionalismo impõe aos desejos dele, né, e ele quiser ser um atleta de alto nível, eu acho que ele está no lugar certo. E a gente pode vê-lo ao longo da temporada, sendo talvez preparado para ser substituto do Zinchenko daqui a uma ou duas temporadas. Pode ser. Mas são os dois garotos que podem adicionar ao elenco, né? Eu ainda acho que, havendo as saídas do Nketiah, que parece muito provável, e do Nelson, que a gente não ouviu falar muito, mas, novamente, o que a gente ouve falar e o que está acontecendo são sempre coisas muito diferentes. Talvez a gente traga mais um jogador de frente, por uma questão puramente numérica. Não dá para ficar só com 4,5, né? Porque o Havertz vai jogar de meio de campo também. A gente precisa de mais um cara, e eu imagino que vai ser um cara que consiga jogar aberto nas duas. Porque não dá para ter um reserva do Saka, porque o reserva do Saka vai jogar 800 minutos por temporada. E que jogador, qual o nível do jogador que você consegue comprar que consegue fazer essa função de forma satisfatória? Tem que sempre lembrar disso. Se o jogador não tem espaço para jogar, você vai contratar um jogador. O Saka não precisa de um Cedric para reserva, né? Precisa de um jogador bom. E para ser bom, não pode ser reserva do Saka. Ele tem que ser um cara que consegue rodar em outras posições para ter minutagem. Espero que isso tenha ficado claro. Dentro da posição central, eu não vejo uma necessidade tão grande de ir atrás de ninguém. Mas foi atrás do Sesco. Foi atrás do Sesco porque a gente está tentando comprar um apartamento na Vieira Soto, na planta. Entendeu? O clube detectou um talento excepcional que ia explodir e a gente podia comprar ele por um valor que daqui a 2 anos seria completamente impossível de comprar o atleta. Essa era a ideia do clube. Não rolou, porque ele preferiu ficar num lugar onde ele teria o quê? Minutagem para se desenvolver.
E inevitavelmente daqui a um ano e meio, 2 anos, quando ele quiser realmente sair do Leipzig, ele não vai sair por 45 milhões de euros, ele vai sair por 95 milhões de euros. Ou ele vai estar completamente errado, não sabemos. Mas a ideia do Sesco era essa. Não havendo esse. O Arsenal está sempre disposto a gastar o que for pelo talento certo. Não me parece que o Arsenal esteja, decidido que ele precisa melhorar o seu. Definitivamente precisa melhorar o seu staff de frente. Ou seja, desculpa, não dá para arranjar um ponta-direita melhor que o Saka. Não é financeiramente viável. Não sei se é viável at all, porque eu acho que o único que se compara ao Saka é melhor que o Saka hoje ainda, talvez. É o Mo Salah, mas o Mo Salah é um cara que tem 32 anos de idade, então você não vai atrás dele. E também joga num time rival, e nunca aconteceria essa transferência e tudo mais. A gente tá falando de uma dupla de ataque. Essa dinâmica do Martinelli com Jesus, jogando juntos ou jogando alternados, que eu acho que faz uma função muito boa, porque são jogadores com características muito peculiares, que conseguem transitar no meio-campo muito bem, que fazem uma pressão alta absurda, que tem todas outras características que não são necessariamente um jogador de área, que o time precisa para funcionar. Então, você precisa de um jogador muito unicórnio para funcionar bem ali. A gente tem dois que funcionam bem. Não vejo o Arsenal super buscando mexer nisso agora. E na esquerda eu acho que o Arsenal ainda vê o Martinelli como um grande talento que pode ser o que foi na temporada antes da passada e fazer 15, 20 gols por temporada, se tornar um ponta de elite. Na temporada passada deu tudo errado, mas nem tudo foi culpa dele, então eu entendo o clube continuar com ele no centro dos planos, né? Então a gente precisa de mais um cara, que ou vai ser um cara muito jovem, que vai ter minutagem para. Ou a gente vai contratar um Trossard 2, um outro cara que já seja mais rodado, que não precisa mais se desenvolver tanto, que a gente sabe mais ou menos o que esperar dele. E a gente precisa dele pra tampar buraco no ataque. Tipo, o Saka não pode jogar hoje, o Martinelli não pode jogar hoje, o Trossard. A gente quer que o Trossard jogue de centroavante hoje por, sei lá, qualquer motivo. A gente possa fazer essa brincadeira aí de mexer jogador. E, obviamente, enfim, a temporada é muito longa, a gente vai precisar desse tipo de reforço, né? Então eu consigo ver que. Eu acredito que a transação do Merino vai ser finalizada, o Arsenal vai trazer o jogador. E talvez consiga imaginar que a gente traga mais um jogador de ataque ali, mas certamente será um nome frustrante para muitos de vocês, porque, novamente, se você não imagina que essa pessoa que vai chegar vai colocar um desses 3 jogadores no banco, Havertz, Saka ou Martinelli, o nível de jogador que você vai contratar naturalmente é menor que o deles. E aí você vai dizer, não, mas o Havertz é fácil de substituir. Não é, né? É porque, desculpa, não é. Ele, de centroavante, tem números fantásticos pelo Arsenal, e o que ele faz no conjunto da obra também é muito bom. Ainda tem o Jesus que tá em forma, então tipo, não faz sentido mexer nisso agora. Se a gente, na temporada que vem, tiver certezas sobre algum deles que não dá pra continuar ou que é perfeito, enfim, a gente mexe nisso no ano que vem, até porque o mercado não oferece muita coisa. O único jogador que tem talento pra jogar no Arsenal, que tá disponível no mercado, é o Victor Osimhen, que é um jogador que eu não gosto, por 2 motivos. Ele é um jogador que se lesiona bastante, e ele é um jogador que faz muito pouco fora da área. Ele é um jogador de área. Isso envolveria muitas adaptações do Arsenal. Inclusive, eu acho que isso faria muito mal ao jogo do Martinelli e do Saka, porque eles são jogadores que dependem dessa movimentação para dentro. Então, eu não sei se a conta fecharia. Vocês fazem assim, mas o Osimhen vai vir e vai fazer 25 gols. Tá, mas quantos gols a menos vão fazer o Saka e o Martinelli? Entende? Essa equação tem que fechar. E ele não é um jogador muito criativo, ele não cria muito para os outros. Então, assim, estamos falando do melhor talento disponível para centroavante. Ele é um ótimo jogador, eu acho que pode funcionar em vários outros times, mas não pra gente do jeito que a gente joga agora. É muito simples. Então, não tem essa pessoa, como também não tem esse super meia que a gente pode trazer. Quem tá no mercado que a gente poderia trazer? Nessa na janela, essa pessoa não está disponível. Talvez ano que vem, toda aquela quantidade absurda de talento que o Real Madrid tem, alguém vai espirrar de lá. E talvez seja um Rodrigo, talvez seja um Camavinga. E aí a gente pode trazer um jogador que realmente chega para pegar a camisa titular e falar: eu vou jogar aqui do lado do Rice. Porra,
Camavinga, Odegaard e Rice é um meio de campo absurdo. Ou você pode falar, bom, o Rodrigo vai jogar no lugar do Martinelli, porque o Martinelli não evoluiu como a gente achou que ia evoluir. Mil possibilidades. Então, vamos ter um pouquinho de reflexão antes de ter muita certeza. É só o que eu peço, porque eu não tenho certezas. Eu constantemente mudo de opinião sobre várias coisas. Ano passado, quem tweetou que eu achei que a grande injustiça que ia ser cometida, injustiça entre aspas, quando estavam comentando a injustiça do Ramsdale, que era muito injusto o que fizeram com o Ramsdale, eu acho que é futebol, é competição, o clube quer ganhar, se eles acham que podiam melhorar o jogador, troque, tanto faz. Se tirar o Saka amanhã do time porque descobriu o novo Pelé, dane-se. Desculpa, não me importa. Então, falei, a próxima injustiça, sempre falei que a próxima rodada desse elenco ia ser o Odegaard e o White. Foi eu que falei aquilo, não foi o Matheus. O Odegaard teve um começo de temporada muito ruim na temporada passada, mas depois ele se tornou um jogador absolutamente espetacular. Na minha opinião, foi o melhor meio de campo do campeonato inglês no ano passado. Talvez batendo pau a pau com o Rodri, mas obviamente fazem coisas muito diferentes. Meio de campo ofensivo, né? O Odegaard foi o melhor disparado. Mas o White eu não acredito que vai rodar. Vamos ver, eu posso estar errado, mas eu acho que o Timber ao longo da temporada vai tirar o lugar do White, fazendo exatamente a mesma função, né? Sendo um suporte na lateral direita, invertendo muito bem, porque eu acho que ele tem uma certa fisicalidade que o White não tem. O White me irrita às vezes porque ele é meio mole no duelo. Mas eles vão jogar bastante, eu acho que eles vão trocar bastante. O White não vai jogar mais 5.000 minutos direto, como jogou nas últimas 2 temporadas. E aí a gente tem sempre aquele parênteses do o jogador talvez tenha jogado mal vários jogos porque ele estava destruído. E talvez eu esteja sendo injusto com o jogador. Enfim. Eu mudei de opinião sobre o Odegaard. Acho que ele é intocável no Arsenal hoje. E eu tô sempre aberto a mudar de opinião sobre qualquer jogador. Dados os fatos e a evolução tática e técnica do time. O Arsenal me parece muito pronto. Eu não sei se eu colocaria tanto peso na atuação contra o Bayer Leverkusen, porque o Leverkusen tem uma semana a mais de preparação ainda para fazer, né? Os jogadores talvez não estivessem tão fisicamente e mentalmente preparados. O Xabi Alonso comentou depois do jogo que o Arteta é irritantemente competitivo, talvez eles esperassem um jogo mais aberto para ser mais um exercício de fitness, e o Arsenal jogou tipo super sério, super compactado e amassou os caras. Isso não reflete muito a realidade do nível do Bayer Leverkusen, obviamente, e também não reflete uma simulação de um jogo de Premier League. Eu não imagino que vai ser muito diferente contra o Lyon, porque o Lyon é um time tecnicamente muito inferior então, do que o Leverkusen, né? Então, por mais que esteja fisicamente melhor, a gente tende a dominar o jogo. Então, o nosso teste real vai ser no começo da temporada, na Premier League mesmo, não tem jeito. Estou animado? Sim. Mas eu estou. É aquilo. Eu acho que depende muito mais do que o City vai conseguir fazer do que a gente vai conseguir fazer. Eu vou depois fazer um vídeo mais detalhado, mas é basicamente isso. Assim, eu acho que a gente vai estar na casa dos 90 pontos de novo. E a questão é: o City sempre vai fazer um a mais do que a gente? Porque é o que eles fazem, né? Se eles fizerem, paciência. Eu não consigo ficar irritado com um time que faz 90 pontos. Se eles fizerem 83 pontos e a gente não for campeão, eu vou ficar muito puto. Se eles fizerem 83 pontos e a gente for campeão, a gente vai ser campeão e eu vou estar muito feliz. E eu acho que mais ou menos todo mundo deve pensar dessa forma. Então, eu acho que é isso. Fiz um vídeo imenso para compensar a completa falta de tempo que tem afetado a minha vida. E eu tenho um completo desinteresse pela pré-temporada por motivos de eu odeio paywall. O que o novo Disney Plus está trazendo aí, se aguardem, porque a pirataria vai ter que comer solta, porque tem canais num pacote básico, canais num pacote premium que custa quase R$ 70 por mês para o streaming, que eu acho um absurdo de caro. Então, e vai ter jogo que não vai passar na TV, né? Vai direto pro streaming. Então, assim, cara, eu acho que eles estão perdendo a linha na forma como eles estão sugando o nosso sangue. E a pirataria vai comer solta. Eu tenho certeza que muita gente já cancelou a inscrição, porque só tinha pra ver o Arsenal e não vai ver. Né? Então, tem essa questão aí também. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. E eu acho que falei muito mais do que eu prometi falar, então eu vou encerrar por aqui. Eu acho que eu vou conseguir ter algum ritmo de produção de vídeo, pelo menos um por mês eu consigo fazer. Mais do que isso, talvez seja difícil esse ano, porque
eu meio que tenho 2 empregos full-time, assim, então eu virei um personagem daquele Todo Mundo Odeia o Chris, veio o pai do Chris, né, que eu tenho 2 empregos full-time, então, eu não tenho tempo pra nada. Então farei o meu melhor. Valeu, gente.